Olá, galera que acompanha o Mexa-se. Voltamos mais uma vez a falar sobre um tema extremamente interessante, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. Para isso, estaremos de novo com o Gessé Personal Trainer, hoje se especializando no Hospital das Clínicas em São Paulo, né? Hospital das Clínicas em São Paulo, um lugar referência no trabalho com saúde, tratamento, né, de doenças crônicas, desde o diabetes até câncer, né? É um lugar muito conhecido, né, no Brasil e também no mundo. Legal. Lembro que desde a época que eu me formei, né, faz algum tempo, uns 20 anos atrás, era um lugar que eu queria fazer especialização nessa área que o Gessé está fazendo. Na época eu não tive condições, mas é legal que não é, né? Há mais de 20 anos, pelo menos, que eu conheço, vai saber quantos anos já existe. Há muito tempo eles são referências em saúde, né? Na minha época já era referência, então é um lugar que traz muita coisa interessante de atualização para nós da nossa área, mas para a área da saúde como um todo, né? Então, por isso que a gente traz aqui o Gessé para falar sobre AVC. Falamos um pouquinho no primeiro programa sobre a questão da prevenção, o acometimento, né, de pessoas com já comorbidades, doenças crônico-degenerativas. E agora hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre alguns aspectos, né, do AVC que a gente pode identificar e também a questão do tratamento, né? A nossa parte que nos compete, a área da educação física ou a equipe multidisciplinar em conjunto com a fisioterapia, né? Então, Gessé, o que você tem para nos falar hoje sobre esse tema tão importante? Bem, o tratamento em si pós-AVC, ele está muito ligado a descobrir o grau de acometimento dessa doença, mas também está muito ligado à velocidade do diagnóstico, né? O que eu posso falar sobre o AVC em si em aspectos práticos? Quando eu tenho um entupimento de uma artéria ou anterior ou posterior e medial de um lado do meu cérebro, geralmente eu tenho um acometimento e perda motora do lado direito. Então, quando eu tenho um acometimento do lado esquerdo do cérebro, é o meu lado direito que acaba tendo dificuldades motoras ali. E é importante destacar também as disfunções que a pessoa que é acometida pelo AVC acaba sofrendo, né? Que vão desde disfunções cognitivas, motoras, visuais, né? Dificuldade de coordenação motora, paralisias, né? Então, antes de qualquer tratamento, é importante primeiro identificar, né, o grau de acometimento desse AVC para eu poder ter uma abordagem mais assertiva ali em relação ao próprio treinamento físico. Legal. É interessante, né, isso aqui, muitas vezes o indivíduo que foi acometido pelo AVC isquêmico, né, ele não sofre sequelas, né, mas ele é acometido pelo receio, né, e aí pode muitas vezes acontece o sedentarismo, né, o receio da atividade física intensa, porque pode aumentar a pressão. Então esse é um ponto importante, né, e a questão do isquêmico, que o Gessé vai nos comentar em relação a qual é o quadro, né, o que ficou de sequela, quais são as condições atuais do indivíduo. Tem uma informação muito importante que diz que 75% das pessoas que passaram por esse grande evento chamado AVC, elas acabam tendo outras doenças cardiovasculares que levam aí ao infarto. Então, a pessoa que ela tem um AVC e não corre para poder fazer o processo de reabilitação, ela é uma pessoa que fica extremamente suscetível, né, a novas doenças cardiovasculares, justamente pelo medo que o professor citou, né? Depois de sofrer um AVC, a pessoa fica com receio, né, de muito esforço, de repente ter algum outro problema relacionado a isso, mas é justamente o contrário. O que a gente tenta fazer com as pessoas é estimular essas pessoas que o exercício, a atividade física faz sim parte do tratamento, né, da reabilitação dessas pessoas. Porque qual que é as disfunções que o sedentarismo acaba causando nessa pessoa? A pessoa tem uma baixa muito forte de força muscular, a própria massa muscular, ela acaba tendo um estreitamento dos vasos sanguíneos, né? E acaba tendo esse entupimento, né, dessas artérias importantes, que pode acabar acarretando a um novo AVC ou, por exemplo, a um infarto. Então eu preciso sim entender que a minha vida ela precisa mudar depois de um AVC. O AVC, infelizmente, muitas pessoas esperam, né, chegar nesse momento, mas é um momento de alerta para que eu mude a minha vida, né, para que eu não continue, né, nesse estado de sedentarismo, né. Então é importante trazer essa conscientização para as pessoas, porque às vezes você que está em casa acha que porque eu passei por um problema grave de saúde, agora eu tenho que me preservar a ponto de ficar só em casa, deitado. E essa não é a ideia, eu preciso me movimentar para que eu possa, né, aumentar aí a minha saúde e me cuidar e evitar, né, novas doenças, novos eventos como esses. Legal. É isso aí. É claro que a gente precisa de uma avaliação criteriosa do médico, né, para identificar os riscos, mas como o Gessé falou,
todos os dados, todos os estudos mostram que o exercício físico pós eventos como esse é extremamente importante. Né? Salva vidas. Salva vidas, não necessariamente contraindicado. Até tem uma história, a gente tem pouco tempo aqui, na pandemia, quando a gente estava dando aula em praças, eu encontrei um senhor fazendo barras, se exercitando, muito, né, vigoroso, tinha 69 anos na época. E ele contou justamente essa história. Ele sofreu 2 AVCs, ele era gordo, né? E ele sofreu 2 AVCs, e ele foi motivado e orientado em profissional de educação física à distância. Infelizmente, ele não foi orientado imediatamente após os eventos, mas posterior a isso, ele, acessando, né, as redes sociais, teve o contato com um profissional de educação física de renome, inclusive, e foi orientado. E ele mudou a vida em relação a isso. Quer dizer, ele teve o AVC com 56 anos, eu lembro da história, e ele estava lá, né, com 68, 69 anos, se não me engano, um vigor físico declarado por ele muito melhor do que quando ele teve os AVCs, é óbvio. Então essa é a história, né? Dá para, às vezes, ter mais saúde ainda depois de um evento desse, porque você pode acordar para a vida. Exatamente. E procurar ajuda. O que mais que a gente pode? Você falou que a gente tem como identificar algumas questões em relação ao indivíduo que já sofreu AVC. A gente fala de algo que tem algumas avaliações, não só uma, para você avaliar principalmente o estado motor, né, e cognitivo dessas pessoas. Tem um testezinho muito legal chamado teste de espasticidade. O que seria espasticidade? Seria o excesso de contração muscular e a dificuldade de estiramento. Então as pessoas acabam perdendo muita mobilidade dos membros, né? Ombro, cotovelo, joelho, quadril. Então é um testezinho muito legal para a gente avaliar o nível de comprometimento motor, né, dessa pessoa que passou por esse problema chamado AVC. Bacana. Interessante também te lembrar que grande parte das pessoas que passaram por eventos como esse, né, no AVC ou mesmo um infarto, desenvolve sarcopenia pós-evento, né, por conta justamente do que a gente falou. Deixa de fazer atividade física, entra num estado, às vezes até depressivo, que envolve a redução drástica de musculatura, né? Então a sarcopenia é uma redução drástica da musculatura, reduzindo a capacidade de função, né? Fazer pequenas atividades diárias. Então é muito importante esse alerta. Vamos então para esses testes? Vamos lá. Bora lá, mexa-se. Então agora o Gessé vai nos mostrar um teste que pode ser muito interessante para a gente avaliar o grau de acometimento do indivíduo, né, da AVC. Hoje a gente trouxe aqui a Natália, nossa colega aqui, que vai nos auxiliar. Gessé, então como é que é esse teste? Chama-se teste de espasticidade, que eu avalio a mobilidade de cada articulação importante do corpo dela. Para exemplificar para vocês, eu escolhi hoje a articulação do cotovelo, tá? Em que consiste? Vou fazer alguns testezinhos para avaliar ali o grau de comprometimento dessa mobilidade, tá? Vamos começar? Vamos lá. É um testezinho que consiste em 4 graus, né? A gente chama de 4 graus ali para avaliar esse comprometimento. Quando eu consigo realizar, é um teste passivo que um professor vai realizar na pessoa, ela não vai fazer sozinha, tá? Quando eu consigo mobilizar o braço dela em flexão e extensão, sem nenhum grau de tônus muscular, esse seria o grau 0, então ela não tem nenhum acometimento, né, motor. Eu consigo realizar a flexão e extensão sem nenhum comprometimento. Já quando eu realizo a flexão, mas no finalzinho da extensão eu tenho um leve tônus muscular, uma leve dificuldade, né, de estender o braço dela, é o grau 1 de acometimento. Quando eu tenho, né, uma dificuldade em todo o movimento, uma leve dificuldade em todo o movimento, tanto de estender como de flexionar, seria o grau 3. E quando eu tenho uma dificuldade maior, né, de estender e flexionar, né, quando eu tenho um impedimento maior de estender e flexionar, seria o grau 4, né, de acometimento, né, motor dessa doença. Então é basicamente isso, né, um testezinho bem funcional, né, que todo professor que às vezes recebe um aluno, né, que possui AVC pode fazer antes de iniciar os trabalhos, né, de condicionamento físico dessa pessoa. Bacana. Um ponto muito importante, né? Avaliar. A gente fala na educação física que não existe treinamento sem a gente fazer uma avaliação prévia, não só na questão da composição corporal, mas nas questões, né, motoras, né, déficits motores, não só no indivíduo que é acometido por problemas como esse, mas de uma forma geral, a avaliação motora, a avaliação de déficits funcionais, ela é primordial e nessa população se torna mais importante ainda, ok?
Mais uma vez, Gessé, muito obrigado pela participação. Imagina, agradeço. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem o próximo programa que a gente vai continuar falando sobre AVC. Mexa-se!